Boa noite, Boa noite, Nayara Madre. tudo bom? Comigo tudo ótimo, tirando a ansiedade de poder conversar com você, que é um sonho de infância que tem Ah, sido realizado. que bom. Há pouco tempo atrás, na apresentação que eu fiz a seu respeito, Ah, eu falei um pouco da sua trajetória, da sua origem interiorana, em Mogi Guaçu, da sua aham, passagem pela Escola de Artes Dramáticas da USP. sim. E eu acredito que a primeira pergunta que todo mundo tem quando a gente fala a respeito disso seja: é, ser atriz é um sonho que você cultivava desde a sua infância, Mayara? Sim, desde a minha infância, sempre quis ser atriz. E na minha família nunca teve ninguém que fosse, né, artista. Mas eu quis. Tipo, com 11 anos, eu vi uma peça de teatro e fiquei, tipo, sim, estarrecida. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E não sei da onde surgiu. Eu acho que é esse, né, essa vocação, esse talento, esse desejo que surge quando, sei lá, uma criança quer ser médica ou aeromoça, sei lá. No meu caso, eu quis ser atriz. Nós já temos uma pergunta de um dos nossos seguidores, o Tiago Jacques pergunta, antes de nós passarmos para o recorte da Dona Beija, ele pergunta qual novela mais se destacou como atriz. Olha, eu tive a sorte de fazer novelas que fizeram muito sucesso, né? Cada novela eu tive uma oportunidade sei lá, e cada personagem é muito diferente um do outro. Eu acho que na época da, vamos falar da Dona Beija que a gente está falando, foi muito difícil. E você não imagina, eu fazia a Dona Beija no Rio de Janeiro e fazia um espetáculo aqui em São Paulo chamado Louco Circo do Desejo, em que eu fazia uma garota de programa. Aí eu passava, tipo, de segunda a quinta, gravando a Maria Sampaio, aquela mulher, né? Aquela jovem, muito jovem, que virou freira, saía do Rio de Janeiro e via entrar no palco como uma garota de programa. Ao mesmo tempo, era assim, foi uma época muito bacana, mas muito louca também. Me desculpa a interrupção, se o pessoal não estiver me ouvindo bem, eu peço que me comuniquem pelos comentários, mas vamos seguir. Ainda nesse interim da sua inspiração para ser atriz e às vezes até precocidade com que você iniciou a sua carreira, a gente quer saber como isso te levou até Dona Bia. O que você fazia nas vésperas de ser convidada, de ter feito um teste para entrar na novela, e como você foi parar lá, Na Dona Beija, na Dona Bia. eu fazia A Gata Comeu, que foi uma das novelas de maior sucesso que eu fiz, com a direção do Erval. E ele saiu da Globo e foi para Manchete. E ele levou muitos atores da Gata Comeu para fazer Dona Beija. E eu fui uma dessas atrizes. Então a gente praticamente emendou. Saiu da Gata Comeu, deu 2 meses e a gente já estava fazendo Dona Beija. Só que assim, demorou um pouco para começar a gravação, porque ele estava implantando um núcleo na Manchete, que na verdade não tinha. Então foi o começo da TV Manchete. Entendo. Eu vou pedir desculpas mais uma vez. Eu Agora vou melhorou seu tentar som. repassar aqui o áudio, porque as pessoas Tá continuam ótimo, dizendo agora que o tá áudio está ótimo. abafado. O E som agora eu melhorou. acredito. Melhorou? Melhorou. Agradeço. Perdão, pessoal. Falha técnica ao vivo, infelizmente isso acontece. É. E para mim, é uma pena que isso aconteça, porque a ansiedade é grande, eu fico até com receio de, às vezes, te chamar de Babi. Você falou da Gata Comeu e se É, consagrou nessa novela. sim, foi assim, uma loucura, que eu também não esperava. E, nossa, eu era bem menina, tinha 22 anos.
Aí comecei a fazer e deu tão certo, foi uma novela de tanto sucesso e era tão gostoso, os atores, meu núcleo muito engraçado com a Tetê e o Gugu. Depois o ceguinho, né? O Zé Mário que fingia ser cego e não era. Então, assim, aconteceu de uma forma muito bacana essa personagem e as pessoas até hoje me chamam de Babi e não tem problema. E não te chamam de Maria Sampaio em nenhum momento? Não, Maria Sampaio, assim, fez sucesso na época, mas foi uma novela mais difícil, né? Eu tenho certeza que a Beija, por exemplo, a Maitê, muita gente fala da Beija. Mas a Maria Sampaio foi uma personagem, assim, ela tinha um valor dentro da novela, mas não foi uma personagem que marcou muito a minha carreira, entendeu? Quer dizer, a minha carreira marcou, mas não marcou o público, assim, os fãs. Alguns poucos fãs falam da Maria Sampaio. E era um personagem que desde o começo seria destinado a você ou não? Sim, já foi destinado a mim, desde o começo. Foi desenhado para Maiara Magre? Foi, acredito que sim. E tão diferente da Babi, né? A Babi era solar, era uma coisa assim, uma jovem adolescente que vivia nos lugares, né, andando de moto. E aí vem a Maria Sampaio, que era aquela coisa sombria, aquela personagem, né, mais estranha, assim. Então, sei lá, eu acho que para o ator é muito bom. Você não ficar fazendo as mesmas personagens sempre, né? Mas o intervalo entre A Gata Comeu e Dona Beija foi muito pequeno. Como você trabalhou para fazer essa transição de uma personagem para outra, personagens tão diferentes em tão pouco tempo? Assim, o que eu me lembro é que eu fiz uns encontros, mas assim, a gente aqui quis fazer uns encontros com a Maria Fernanda e com o Abraão Farc. E a Marilu Bueno também foi uma vez. A gente se reunia e lia os primeiros capítulos e conversava, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que ajudou a gente e me deu um pouco mais de segurança também para sair daquela menina e entrar na Maria Sampaio, né? Foi bem difícil. Difícil no sentido de que, assim, você tem que fazer. E eu também estava ensaiando uma peça aqui em São Paulo. Foi tudo assim, ao mesmo tempo, sabe? Mas eu acho que isso é que é bom. Esses desafios, assim, dos atores, eu adoro. Para mim é muito bom isso. Com certeza, Maiara. E falando sobre essa transição de personagens, a gente também não pode deixar de falar da transição de emissoras. Você, acredito que A Gata Comeu tenha sido a sua segunda novela na Globo. E você sai de lá, vai para a Manchete, que ainda não tinha uma tradição dentro da teledramaturgia, tinha feito algumas minisséries, apenas uma novela. Houve um medo seu, ou um receio de colocar a sua carreira em risco por conta de sair da Globo e ir para a Manchete? Não. Eu vinha de uma escola de teatro. Eu queria desbravar coisas, desbravar personagens, né? Desbravar espetáculos. Eu tinha feito também um Hamlet. Eu estreiei no teatro como Ofélia, depois, assim que eu saí da escola de arte dramática. Então, todo desafio para mim era muito bom. Eu adorava. E trocar de emissora, não foi difícil. Assim, teve um processo mais difícil, porque realmente a Manchete não tinha as condições que a Globo tinha, mas de forma nenhuma. A Manchete estava realmente começando do zero novamente, né? Então você estava inaugurando. A gente estava inaugurando. Sim. Uma certa vez, eu acredito que num troféu imprensa, se não me falha a memória, o Jô Soares leu um manifesto falando que alguns atores que se sedimentavam, consolidavam a sua trajetória dentro da Globo e iam para outras emissoras, naquela época, nesse mesmo período, sofriam uma espécie de retaliação, principalmente no ramo da publicidade. Ele, inclusive, citou o nome de algumas pessoas do elenco de Dona Beija na época.
Isso aconteceu com você ou não? Não, não. Nesse sentido, não. O que eu senti depois, mais tarde, quando eu vim para o SBT, aí eu soube que havia uma retaliação dos atores que estavam fazendo novelas no SBT e que não voltariam para a Globo. Mas muitos voltaram depois. Eu também não sei tudo que é verdade, o que é fake news, né? Só que fake news, antigamente, a gente não tinha, né? Não tinha né, onde colocar, mas as pessoas falavam. Então, era uma coisa muito mais de boca a boca, né? Do que a internet que a gente tem hoje. Então, eu não sei realmente. Mas na Dona Beija, na Manchete, não. Porque eu acabei Dona Beija, eu já estava na Globo de novo. Ainda estava passando os finais da Maria, com aquele cabelinho tal, que era uma peruquinha que eu usava. E eu já depois assinei com a Globo para fazer Roda de Fogo. Você falou do cabelo e eu não posso deixar de perguntar sobre esse cabelo e voltar, porque eu acredito que A Gata Comeu e a Dona Beija sejam novelas praticamente irmanadas, não é? Você tinha um cabelo curtinho enquanto fazia Babi. Logo depois você aparece em Dona Beija com aquelas longas madeixas, às vezes encaracoladas. Sim. Aquele cabelo era seu? Não, era aplique que a gente coloca, né? A gente coloca o aplique e depois, quando eu fui fazer, eu estava com o cabelo curto, mas já tinha crescido, mais no final da novela, e aí apareceu aquele cabelo, aquela virou freira, e aquele cabelo bem pequenininho, mas era uma peruquinha que a gente colocava também. Não era o meu cabelo verdadeiro. Eu estava louco para perguntar se você tinha cortado, se tinha sido sofrido para você. Não foi, ainda bem. E ainda sobre a composição da personagem, Mayara, falando um pouco sobre o figurino. Como era aquele figurino que você trajava? Aliás, você teve vários, né? Mas como era, o que havia além daquilo que a gente via pela lente, pela câmera? Então, eu tinha um saiote, mas ele não era rodado. Não era rodado. Né, eu fazia uma adolescente, ela era fininha, assim. Aqueles vestidos longos, naquele calor, no Rio de Janeiro, na cidade cenográfica. Era uma coisa, assim, alucinante, porque eram vestidos fechados aqui, com manga comprida. Então, a gente sofreu, mas eram muito bonitos os vestidos. O figurino era muito bonito. Mas não era fácil, confesso. Todo mundo fala desse calor no set de filmagem. Sim. E eu não posso deixar também de te perguntar, isso foi perguntado por todos os atores até agora, se você chegou a passar mal por causa dessa alta temperatura, por causa do figurino. Não, eu não cheguei, mas alguns atores passaram mal. Passaram muito mal. Eu acho que teve gente que desmaiou até, não é? Porque dentro do estúdio também não tinha ar-condicionado. Então, eles arrumaram uns ventiladores bem grandes e eles colocavam atrás das câmeras. Quando acabava a cena, eles ligavam aqueles ventiladores. Aí passava um pouquinho de ar, já desligava e já fazia a cena seguinte. E os vestidos, as perucas, tudo daquele jeito. Era bem complicado. Bem quente mesmo. E eu acho que algumas atrizes passaram mal. Eu não sei quem, mas eu não passei. Mas, olha... e fazer tudo como se a gente estivesse no inverno, né? Não é verdade? E tendo que manter toda aquela postura inalterável. Inalterada. Inerte. A Maria era bem... Mas para além da... Desculpa? A Maria era bem, assim, bravinha, durinha, né? Para além da composição física, passando pelo figurino, pela peruca, pelo cabelo, existe, e talvez seja ainda mais indispensável, a composição da psique do personagem. A Maria, ela foi construída com quais referências?
Quais referências você buscou para construí-lo? Eu vou te dizer a verdade, eu não tive tempo para pensar muito no como seria Maria. Porque eu estava ensaiando aqui, tinha acabado de fazer A Gata Comeu, eu sabia mais ou menos o perfil dela e fui, sabe? Fizemos umas reuniões em casa, assim, com a Maria Fernanda, mas era uma coisa assim, que a gente conversou e começou a gravar. Então a gente não teve essa coisa psicológica, não teve tempo. E eu só sabia que ela odiava a Beija, ela odiava a Beija, e esse era o mote. E aí ela seguia nessa raiva, porque ela achava que a Beija tinha acabado com a família dela e com o irmão dela. Então era muito óbvio. Mas a gente vê nas cenas, inclusive algumas que foram postadas no canal, você fazendo tricô. Existia uma linha de fala, né, de prosódia. Vocês tiveram esse preparo? Por exemplo, você teve aula de corte e costura? Não deu tempo. Espera só um pouquinho. Claro. Não deu tempo. Porque a gente sabia que tinha como falar, que tinha que falar o português, e foi. É diferente de hoje, que tem uma preparação de 1 mês, 2 meses, que você faz exercícios ou que você tem aulas. Não tinha nada. Acontecia e a gente ia. Não tinha nada assim que a gente fosse estudar e fazer. Era uma coisa bem mais particular de todo mundo. E assim foi. E deu muito certo, né? Foi muito bacana. Foi uma coisa, assim, impressionante, né? Apesar de a Beija ser a protagonista, a personagem que mais me chamou a atenção quando eu assisti a reexibição foi a Maria, pelo temperamento dela. Esse temperamento forte, ele vem só do personagem ou tem um pouco de Maiara Magre na Maria? Eu acho que tem, sim. Eu era muito mais séria quando eu era jovem, sabe? Eu era séria, eu era assim, né? Uma facilidade mais... Eu era mais sisuda também. Então, a Maria veio desse lado. E todo personagem, a gente coloca um pouco da gente. Não tem, né? A gente pensa por ele, a gente vê como vai ser, a gente... E assim é muito louco isso, né? Porque assim, não tem nada a ver comigo, século lá atrás, mas ao mesmo tempo tem, né? E hoje ficou um pouco dessa firmeza da Maria em você? Não, eu acho que eu não tenho mais. Eu acho que passou, sabe? Quando passa, não sei, também a maturidade chega, aí não tenho mais nada da Maria, nada. O nosso administrador, idealizador desse projeto de resgate da memória de Dona Beija, Tiago Leonardo, falando sobre esse tom exaltado da Maria, ele observa que o seu núcleo, que envolvia Maria Fernanda, Brown Fark, Bia Seidel, era um núcleo que gritava bastante. O tom era mais exaltado que dos demais núcleos da novela. Isso aconteceu de forma natural por conta do contexto retratado ou a direção disse para vocês, gritem? Não, éramos atores de teatro, né? Também. Era uma coisa mais teatral. Você vê que era um núcleo mais teatral. Mas não tinha gritem, não. Não sei, aconteceu. Não tinha nada assim, faz assim, ou assado, ou mais alto. Não tinha. Não foi nada programado? Não foi. Mas aconteceu, porque realmente todos ali
éramos de teatro, então acho que a gente tinha essa coisa mais impostada, talvez. A Maria Fernanda muito impostada. E deu um tom também, eu acho que para todo mundo. Mas que deu certo, porque isso virou a marca dos Deu personagens. certo. Deu certo. Sobre aquelas cenas mais alteradas até do que as normais da Maria, eu tenho uma curiosidade de saber a respeito da sua avaliação sobre a personagem. Você acredita que ela sofresse de algum transtorno psíquico? Eu acho. Porque ela era muito... Esse ódio que dominava ela pela Beija e esse amor pelo irmão, né? Ela tinha um amor pelo irmão que não era normal. Os pais já bem mais velhos, né? Eram pais bem mais velhos. Então, eu acho que ela tinha, assim, ela tinha alguma coisa que psicológica, né? Eu não acho nem que era patológica, mas psicológica que fazia com que ela fosse daquele jeito. Nós temos a Desculpa, nós temos a avaliação de uma psicóloga a respeito disso. Olha, A Regina Oliveira é psicóloga, nos segue pelo Instagram, e ela, assistindo às suas cenas, avalia que o comportamento da Maria Sampaio apresenta sintomas que evidenciam, talvez, um quadro depressivo. Ela destaca a tentativa de suicídio. Sim, claro, claro. E emendando a observação da doutora Regina com uma pergunta do Tiago Leonardo. Os dois querem saber se essas cenas fortes, essas cenas em que o emocional vinha de uma maneira... era praticamente uma erupção, se isso te afetava pessoalmente ou não. Não me afetava. Eu não sei, nunca me afetou. Todas as personagens que eu fiz nunca me afetou. Tipo, levar para casa, estou me sentindo mal. Não, nunca, juro. Eram coisas que na hora você explodia, você fazia. Teve suicídio. Tiveram cenas assim bem fortes mesmo, quando ela grita, né? Ela joga muita coisa em cima da Beija. Mas não, acabava. Nunca levei para casa. Inclusive, você fez uma personagem tão forte e envolvendo também o lado psicológico de uma maneira marcante no SBT em 94, que foi a Justina de Éramos Seis, ganhou uma nova versão recentemente. Então, eu acredito que a Justina também não te deixou tão impactada. Não, mas a Justina, ela era uma criança, né? Ela era muito bonita, muito delicada, muito infantil, bem, assim, o oposto da Maria, né? A Maria era aquele peso, aquele ranço, uma coisa. E a Justina era livre, assim. Depois, claro, ela teve também que ela descobre o que aconteceu, ela vai parar no sanatório. Mas ela era muito mais leve, muito mais livre, sabe? Do que a Maria Sampaio. Quando você fala que não leva para casa as emoções do personagem, isso acontece de maneira natural? O ator tem uma técnica para dissociar as emoções da caracterização da personagem e as próprias emoções? Olha, em mim sempre foi também uma coisa intuitiva, né? Eu carrego eu sou uma atriz que eu carrego bastante nas cores das emoções, mas eu não... Acabou aquilo, eu não sei. Me alivia, mas um alívio, acabou, sabe? Jogou para fora, fez e vai para casa. Eu nem sei te dizer como seria levar esta cena e ficar em casa remoendo, ou nervosa, ou triste, por causa da personagem.
É trabalho, é muito separado o meu trabalho de quem eu sou. Não tem essa ligação para mim. Tem pessoas que são diferentes, mas eu não tenho. Nós estamos falando de temas muito pesados e o pessoal está aqui nos comentários querendo quebrar esse clima, pedindo para você mostrar a Mel. É Mel, não é o nome da... Você acredita que ela foi lá fora? Ela estava lá, ela estava quietinha até agora. Aí eu começo a live, ela começa a latir. Mas agora ela foi lá fora. A hora que ela voltar, eu pego, porque ela está me dando trabalho hoje. Gente, é incrível. Ela estava muito quieta. Parece brincadeira, né? Não, mas agora não está mais quietinha, mas fica à vontade. O pessoal está querendo que você apresente ela na câmera. Perto de mim eu mostro. Agora, voltando para o peso das perguntas, o que é inevitável por causa do peso da personagem, né? A personagem também estava imersa em um contexto de dominação masculina, inerentes à época, inerentes ao século XVIII. Você acredita que não só essa novela, mas as produções de época convidam a mulher a pensar sobre a repressão masculina, a pensar sobre esse processo de construção histórica? Ou isso passa desapercebido? Eu acredito que a arte, ela existe para fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas se vejam nas situações, né? Para que as pessoas pensem e sintam. Falam, olha, isso já aconteceu comigo, ou aconteceu com a minha avó, ou... Então, eu adoro novela de época. Eu adoro. E analisando toda a novela, você pode ver, tem sempre um assunto que faz com que ou a mulher, ou, sei lá, hoje em dia, o homossexual, que eles se identifiquem, né? Que eles se veem nessas histórias. E a mulher sempre foi muito, muito crucificada, né? A vida toda. Imagina naquela época. Aí, vou voltar a falar da Maria, eles arrumaram um casamento para ela, né? Que aí ela acabou gostando dele, e João, chamava João, né? O personagem do Marcelo Pique. E aí tava tudo arrumado. E ele chega e não quer mais. E abandona ela também por causa da Beija. Então, imagina naquela época, quantas mulheres nem conheceram os maridos, só se encontraram ali na hora de casar. Né? A mulher não podia nada, ela só podia ir à igreja e não podia mais fazer nada. Enquanto os homens, né, faziam de um tudo, sempre também. Peraí que a Mel chegou. Gente, olha a Mel. E tem mais um, não tem? Além dela? Tem mais um. Esse é a Mel, olha ela aqui, fazendo muita bagunça. Fica quieta, Mel, não fica quieta. E tava tão quietinha, ai meu Deus. Mas, Mayara, pode ficar à vontade, pode deixar a Mel também à vontade, porque a vantagem da internet hoje é fazer com que nós nos aproximemos. Esse tipo de conversa é algo que há 3 anos atrás eu imaginaria impossível. E hoje eu estou realizando um sonho de poder falar com você. Então pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Falando em ficar à vontade, falando da sua vida, falando de rotina, na época das gravações, como era a sua rotina? Bom, na época da Dona Beija era assim, a gente gravava numa cidade cenográfica longe, as fazendas também eram longe, a gente tinha que viajar às vezes, gravar o dia inteiro e voltar, decorar muito, né? E decorar assim, com a forma de falar mesmo, mais difícil. E era gravar. Chegava quinta-feira, eu vinha embora. Eu me lembro que aconteceu uma vez. Às vezes eu tinha que voltar, tipo, no sábado, sabe? Ou na sexta. Mas eu me lembro que chegou um dia, um sábado, eu tinha
2 espetáculos, porque na época a gente fazia 2 sábados e 2 domingos, né? 2 espetáculos sábado e 2 domingos. Uhum. Todo teatro fazia assim. Ai, desculpa. Saúde. Aí eu tinha que sair da cidade cenográfica às 4 horas para pegar o avião das 5, que ainda era o Eletra, e para chegar aqui em São Paulo, eu tinha espetáculo 8h30 e 10h30. Aconteceu alguma coisa que eu saí da cidade cenográfica quase 5 horas da tarde. E quando eu cheguei no aeroporto, aos sábados era um voo por hora, não era de meia em meia hora. Então, eu não consegui pegar o das 6 e eu só fui pegar o das 7. Aí eu fiquei chorando 1 hora naquele aeroporto, falando com o pessoal aqui de São Paulo e falando, gente, eu vou chegar em São Paulo às 8. E às 8h30 eu tinha um espetáculo. Aí uns amigos meus foram me buscar, e eu com aquela cara assim, acabada. A gente saiu correndo, meu espetáculo era no Hotel Matsudi Plaza. Tem um teatro lá e eu fazia lá. Eu cheguei voando, troquei de roupa. Imagina, eu gravava a Maria Sampaio e fazia uma personagem que era uma garota de programa. Não deu tempo de nada aquele dia. Eu me lembro que o ator era Humberto Magnani, ele pediu para o público esperar, que a gente ia atrasar um pouquinho, porque eu estava chegando do teatro. Cheguei, troquei de roupa, deu o 3º sinal e eu entrei em cena. Era uma coisa assim impensável, não dava para acreditar. E eram 2 atores só, uma peça de 1h30, eu falava a peça inteira. Eu terminei das 8h30, me arrumei de novo para fazer a segunda sessão às 10h30. Aí você fala, meu Deus. Mas também era muito jovem, né? Jovem. E era muito bom. Só que, assim, a gente passava por uns problemas, assim, de voo. Às vezes eu não conseguia chegar lá no Rio, porque o céu estava fechado, o tempo estava fechado. Então, esses perrengues eu passei bastante nessa ponte aérea. Mas mesmo jovem, você chegou a ter alguma crise de estafa? Porque... Aí eu tive. Porque depois eu fiz a mesma coisa. Eu fazia um espetáculo aqui em São Paulo e fui fazer uma outra novela na Manchete, que foi Helena. E eu estava muito cansada, porque eu não tinha parado. De Dona Beija, eu fiz Roda de Fogo, de Roda de Fogo, eu fiz esse espetáculo... Blackout. De Blackout eu fui direto para fazer Helena. Foi tudo junto. Eu não descansei, eu acho que um mês inteiro. Eu tive uma estafa, assim, eu fiquei bem cansada. Eu não conseguia, não podia fazer nada. Gravava muito e fazia o espetáculo, mas eu fiquei, assim, bem estafada nessa época. E como é que você, né, estando no correr de uma novela, lida com a estafa? Tem como parar? Não tem, né? Não, mas eu me lembro que a novela era do Mário Prata. Aí eu conversei com ele e falei, Mário, eu estou muito, muito cansada. Eu não estou conseguindo. Eu realmente não estava conseguindo. Será que eu posso ter uns 15 dias de descanso? Isso era no meio da novela. E aí ele falou, pode, eu vou te dar. Ele me deu mais de 15, acho que ele me deu 20 dias. E aí, a minha personagem, que era a Eugênia, na novela Helena, ela foi para os Estados Unidos, na novela. Depois ela volta toda americanizada. E aí ele me ajudou muito. Ele me ajudou bastante. Porque realmente eu não estava aguentando. Porque foi tudo junto, assim, sem folga mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer Helena... A gente gravou em Paraty, eu fui para Paraty, gravei a noite inteirinha, voltei de manhã, direto para cá, para São Paulo, porque à noite eu tinha espetáculo, sabe? Então era muito puxado, mas assim, valia a pena, eu adorava. Eu fiz muita coisa. Mas você, falando de ponte aérea, me surge a curiosidade de saber se você chegou a fixar residência no Rio,
ou se você tinha duas residências e ficava só para lá e para cá, como é que você operacionalizou isso na época da Gata Comeu também e na época da Dona Ficava Bia? para lá e para cá. Para lá e para cá, direto. Eu morei uma vez no Rio, que foi na época do Salvador da Pátria. Aí eu aluguei um apartamento no Rio por 3 anos e gravei o Salvador da Pátria, gravei o Portador, que foi um seriado da Globo, e depois eu vim fazer teatro em São Paulo. Aí eu morei num hotel aqui em São Paulo, porque meu apartamento estava lá. Mas aí, depois desses 3 anos, eu voltei para cá e nunca mais tive casa no Rio. A conciliação de espetáculos teatrais com a novela provoca reclamações dos colegas de elenco de novela, da direção, da produção, ou não? Todo mundo... Então, eu não sei como é hoje, né? Realmente eu não sei como é. Mas eu lembro que eu fazia um espetáculo, Luar em Preto e Branco, do Lauro César Muniz, com Raul Cortez, Célia Helena, direção do Sérgio Mamberti. Espetáculo maravilhoso e estava indo muito bem. E eu tinha um contrato com a Globo. Me chamaram para fazer um Você Decide. E eu não pude fazer esse Você Decide. Quer dizer, eu fui para o Rio, conversei com o diretor, eu nem me lembro quem era o diretor executivo, não me lembro. Conversei com ele e falei, olha, eu não consigo. O que eu posso fazer é vir sexta-feira, pegar o primeiro avião, gravar o dia inteiro, voltar para fazer espetáculo, vir no sábado e voltar para fazer espetáculo. Ele falou, não, nosso estúdio é da 1 às 9. Você não pode deixar de fazer espetáculo? Eu falei, não posso. Eu não podia. Realmente, eu não podia. E aí eu recebi uma carta de advertência e a direção ficou muito brava comigo. Muito mesmo. Mas eu não sei o que eu podia fazer. Como é que eu ia faltar de 2 dias, de quinta e sexta, num espetáculo que lotava? E a produção não era minha. Eu era também funcionária desse espetáculo. Então, realmente, tive um grande problema aí com eles. Mas na época de Dona Beija teve algo parecido? Ou foi tranquilo? Não. Foi tranquila essa loucura? Na época da Dona Beija, peraí, deixa eu me lembrar aqui. Não, não aconteceu isso, não. Aconteceu depois, quando eu fui fazer Roda de Fogo na Globo, que foi direto, e eu ainda fazia a mesma peça, porque eu fiquei em cartaz 1 ano. A gente antigamente ficava 1 ano em cartaz, né? Aí eu lembro que eu fui gravar Roda de Fogo, gente, e eu não consegui voltar. Esse dia eu estava gravando uma externa, bem no começo, antes da novela estrear. Era uma externa de um hospital. Eu me lembro que eu liguei para o Humberto também, liguei para a produção da peça. E aí eu falei, gente, eu não vou conseguir chegar. Infelizmente, a gente vai ter que cancelar. Aquele dia cancelou. Eu nem me lembro se era sábado, se era sexta. Eu não me lembro que dia era da semana. Mas aí acabou acontecendo e foi cancelado. Mas, que loucura, né? E você ainda muito jovem, assumindo todas essas responsabilidades. Eu acredito que talvez eu tenha a mesma idade que você na época, eu não me vejo fazendo tanta coisa assim ao mesmo tempo. A Maria Costa e a Alexia Rodrigues aproveitam a oportunidade dessa loucura de juventude para perguntar se você vê muita diferença entre os atores veteranos e os atuais, os jovens atores daquele tempo e os jovens atores de agora. Olha, eu não estou em contato com os jovens atores de agora. Até gostaria, mas faz tempo que eu não tenho contato com esses jovens. Eu sei que muitos têm talento, né? E eu não sei também se muitos fazem teatro. Eu acho que a maioria faz televisão e gosta de fazer televisão, não sente falta do teatro. No meu caso, eu comecei pelo teatro. Então, o meu sonho era ser atriz de teatro, também de televisão, mas eu acreditava na arte, sabe?
no teatro que levava as pessoas e que modificava as pessoas. Eu acreditava muito, acredito ainda, mas eu com 18 anos, na escola de arte dramática, era tudo que eu queria. Então, eu não sei hoje como os jovens pensam, como eles lidam com a carreira. Eu estou um pouco distante desses jovens. Mas como telespectadora, Como você tem... telespectadora, eu admiro muitos, viu? Mas e também acompanho alguns. Então você vai vendo os trabalhos que as pessoas, né, os atores vão evoluindo com o tempo. Muitos desistem, porque é uma profissão difícil, né? Não é uma profissão só de glória, pelo contrário, né? É uma profissão também de fracassos e de luta e de corre-corre, e você tem que se dedicar numa novela dia e noite para aquela novela. Num teatro, quando você faz tipo de sexta a sábado, que é hoje, você tem que se dedicar, pensar que à noite você tem espetáculo, que você não pode fazer muitas coisas. Pelo menos, sabe, eu acredito nisso. Eu sou uma atriz que eu tenho essa consciência. Eu não sei, assim, não sei mais o que dizer. Não sei também a resposta. Agora falando um pouquinho sobre os seus laços dentro da novela, especialmente com os atores que compunham o seu núcleo. Primeira pergunta também que me vem à cabeça: como era trabalhar com a Maria Fernanda, que, além do talento próprio dela, era filha da Cecília Meirelles? Como é isso? Como é essa emoção? Para mim foi uma emoção. Menina, assim, né? Ainda era menina. E, gente, é o máximo, né? E uma grande atriz. Só que ela foi tão bacana, ela chegou tão próxima de mim, mesmo antes da gente começar a gravar, que me fez ficar amiga dela naquela época, sabe? Então a gente ficava juntos, porque você passa muito tempo com as pessoas. A Marilu Bueno já tinha gravado na Gata Comeu, e a gente se divertia muito e ria muito com ela. O Abrão Faro também era engraçado. Oi? Também foi sua mãe, a Marilu Bueno. Então, também foi minha mãe. Com a Fernanda, nossa, a gente batia uma bola bem bacana, porque eu acho que ela deu o tom do núcleo, sabe? E ela foi muito gentil de me acolher para essa novela de época. Eu me lembro que uma vez ela falou assim, olha, a gente não tinha gravado ainda. A Maria é uma personagem muito importante. Porque a gente nem sabia direito, né? É muito importante. E aí ela me falou umas coisas que ela falou, leve a sério, porque vai ser muito bom para você, uma coisa assim. Eu achei ela muito bacana, muito gentil, muito bacana mesmo. Pena que a gente, na nossa profissão, a gente vai deixando de ver os colegas, né? Cada um vai para um canto e a gente não vê mais. Passa, sabe? Perdeu o contato. Oi? Perdeu o contato com a Maria Fernanda? Completamente. Totalmente, desde aquela época. Que pena. E com a sua colega da Gata, Bia Seidel, que também ficou ali com você o tempo inteiro contracenando. Ela também foi, exatamente. Ela também saiu da Gata e foi. Personagem muito bonito, né? Muito difícil que ela fez. Era muito legal, gente, assim, porque muitos queridos, né, da gente estavam lá. Isso era muito bom, principalmente eu que era jovem, né, estava experimentando. Foi minha terceira novela, não, no Rio, né, minha terceira no Rio. Eu já tinha feito 2 em São Paulo, foi minha 5ª novela. E tinha o Jonas Mello também, que acabou de falecer. Infelizmente, eu já trabalhei com o Jonas várias vezes. Era legal, era um núcleo muito bom. Era um elenco de peso, né? A peso do contratado, talvez a peso de ouro, porque são nomes imortais, Maria Isabel de Lisandra, Sim. entre outros.
O Jaime Periar também saiu da Gata Comeu e foi fazer. Muito querido, Jaime. O seu relacionamento com, não um relacionamento propriamente, mas um contato com os protagonistas, na verdade, com o Gracindo, com a Maitê, existia. Gracindo fez seu irmão, mas existia espaço para vocês trocarem uma ideia? E eu e a Maitê, não. Na verdade, a gente gravou muito pouco. Ela gravava muito, dia e noite, praticamente. Não gravava no meu núcleo, eu não gravava no núcleo dela, então raramente eu encontrava a Maitê. Eu encontrei muito a Maitê depois numa outra novela que foi o Salvador da Pátria, que eu acho que vai voltar, né? O ano que vem. Mas nessa novela na Dona Beija, não encontrava. Fazendo uma síntese disso tudo, acho que muita gente, até nos comentários, está perguntando. De todos eles, de todo aquele elenco maravilhoso, com quem você se aproximou mais? E você construiu um laço de amizade mesmo? Na época, com o Jaime, eu era muito amiga do Jaime. Na época, depois o Jonas, que eu te falei, porque o Jonas fez comigo a Escravizaura, né? A gente se encontrou de novo. Então, Sérgio Mamberti, meu grande amigo, Serginho, que estava na Dona Beija, e a gente morava no mesmo hotel. E um amor, amo Serginho Mamberti. Quem mais? Deixa eu ver. Mas também porque ele é daqui de São Paulo, sabe? Então aí a gente fez várias peças juntos. Eu acho que só. E o Erval, que depois eu voltei a encontrar em vários outros trabalhos. Meus melhores trabalhos foram dirigidos por ele. Você foi esposa dele, acredito que 18 anos depois, não sou bom em matemática, mas 18 anos depois da exibição da Gata. 20 anos depois, Em algumas entrevistas, você fala que existiu uma sintonia entre vocês em alguns trabalhos anteriores. Essa sintonia já aconteceu em Dona Beija ou foi algo posterior? Não, em Dona Beija já acontecia. Depois eu fiz teatro, fiz uma peça com ele também. Eu fiz o Portador com ele. Eu fiz uma novela, a Salomé, com ele também. E aí, depois, quando ele veio para São Paulo, que a gente já estava começando a ficar junto, em 2004, ele foi para a Record e aí foi fazer a Escravizaura, e aí a sintonia explodiu, porque aí tinha, sei lá, a gente falava a mesma língua, sabe? A gente gostava da novela, de fazer a novela. Isso foi muito especial. Ele acabou se tornando, além de companheira, de esposa, uma parceira profissional do Erval, não é? Fui mesmo. Eu fui porque eu gostava muito, eu fui porque ele precisava, sabe? Ele estava, a saúde dele estava bem, bem delicada. Então eu fui e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu estava inteira ali e a gente, né, teve momentos de muita tensão e de muita alegria. Então foram anos assim bem especiais na minha vida. Vi umas colocações suas dizendo que você esteve ao lado dele, auxiliando na idealização de propostas que fossem levadas para a Record, que acabou desaguando depois em Escravizaura. E nós que amamos Dona Beija, queremos saber se em algum momento foi pensada uma refilmagem de Dona Beija na Record. Então, parece que o Silvio Santos queria... Na Record, não. No SBT, não. O Silvio Santos queria muito. E o Davi Grimber, que era o diretor lá de telenovelas no SBT, também queria muito refazer a Dona Beija. E aí, parece que não deu certo. O projeto nunca saiu do papel. Mesmo que quando o Erval, depois da Record, foi para o SBT, ainda falavam
né, na Dona Beija, mas não concretamente para refazer a novela. Não... Eu acho que seria um estrondo, mas não deu tempo, não deu certo, não sei o que aconteceu, eles desistiram. Então já tinha esse burburinho antes da reexibição do original pelo SBT, que foi em 2009, pelo que Não. você fala. 2009? A novela foi reexibida em 2009 pelo SBT. Nossa, eu não me lembrava. Eu achava que tinha sido antes. Não, então, teve o burburinho de ser refeita, porque o Silvio comprou a novela, parece que ele tinha comprado os figurinos também da novela. E era uma paixão que ele tinha e que o Davi Grimber também tinha. Mas nunca aconteceu, eu não sei. Não sei se era uma novela muito cara, se era uma novela difícil. Eu sei que a ideia de levar o Erval para lá, eles tinham também de refazer a Beija. Mas aí também não deu tempo, não deu certo. Essas informações chegavam a você a boca pequena, vamos dizer assim, ou oficialmente? Chegou a ser feito, né? Não, a boca pequena. Não, o Davi, eu me lembro uma vez que ele falou que porque ele foi assistente do Erval na época da Manchete, e ele falou que o sonho dele era refazer Dona Beija. Mas era um sonho mesmo, entendeu? Que nunca acabou sendo feito. E uma curiosidade também enorme que eu tenho, estou aproveitando para matar todas elas. Nesse rol de projetos que foram levados para a Record, o que estava lá, além da Escravizaura? Você lembra? Lembro. A novela Helena, Senhora, o que o Erval já tinha feito na Globo e tinha dado muito certo. Eu me lembro que eu escrevi, eu anotei para ele no papel. Era Senhora, Helena, a Dona Beija, a Isaura nem era o primeiro nome. Não era o primeiro da lista. Porque, não, ele foi lembrando e a gente foi escrevendo ali. Aí, não me lembro mais, se olhar os livros do campo, eu não me lembro mais. Aí, quando ele chegou, eu fui com ele para essa reunião, lá na Record, ele levou o papelzinho. Quando ele saiu da sala, ele falou assim, a gente vai refazer a Escravizaura. Aí foi um grande acontecimento, assim, sabe? Foi muito, muito importante, eu acho, que para ele, para os atores, para a Record, sabe? Para os fãs que amavam a Isaura, né? A primeira versão, e passaram a amar essa segunda versão. Eu acho que foi também, assim, sabe? Quando uma luz, assim, muito especial, um momento em que fecham um acordo para fazer uma coisa que explode, de repente, assim, de tão bem que foi. A gente falando sobre a reexibição no SBT, sempre é lembrada aquela questão de o SBT ter anunciado para que os atores procurassem a emissora para receber os direitos que ficariam pendentes. Você teve algum entrave, alguma dificuldade para receber? Assim, eu tenho, há muitos anos, eu tenho uma advogada que cuida só disso. Porque, assim, às vezes a gente não fica sabendo do que está sendo reprisado, né? Dona Beija foi reprisado, nossa, em muitos lugares. Esse a gente não recebeu da Manchete. Mas, como do SBT também, da Globo, então ela sempre cuidou disso para mim e eu sempre acabei recebendo. Era muito pouco, mas eu acabei recebendo, sim. Temos recebido algumas perguntas agora de última hora nos comentários e eu faço questão de fazê-las. A primeira é sobre a sede da Fazenda dos Sampaios. Ela era fachada? Onde ficava? Era fachada, eu acho que era Secretário, uma cidade que tem lá no Rio. A gente viajava, acho que 1h30, mais ou menos, para ir gravar lá. E voltava no mesmo dia, à noite. Passava o dia gravando e voltava, acho que era Secretário. E tem uma pergunta que foi feita por tanta gente, e eu
vou ter que ler o nome de todos eles, porque ela é reincidente. É. Quem a faz são o Tiago Jatti, do Instagram, a Maria Nilza Santos, a Diná Cotrim Ribeiro, a Marcelena Nunes Cardoso, o Jair Matarazzo e a Maiara Araújo, que manda dizer que foi batizada Maiara em sua homenagem. Ah, Todos querendo saber. Pode mandar um beijo para eles. beijo, Maiara. Todos querendo saber quando tiverão novamente nas telenovelas. Eu não posso dizer, porque eu não sei. E eu acho que com essa pandemia as coisas também estão ficando bem mais difíceis. O fato de morar em São Paulo e praticamente não ter, né, novelas que são feitas aqui. Sei, realmente eu não sei. Nem no teatro e nem na televisão. A nossa profissão está sendo bem castigada, porque também a gente não tem ideia de quando os teatros vão poder receber o público. Abriu um pouco, mas do jeito que está, parece que vai fechar. O que abriu vai ser fechado. Então a gente está vivendo um momento muito delicado. Ser ator nunca foi fácil. E está sendo mais difícil agora. Então eu não sei responder. Pena. Eu vejo que tem uma ansiedade generalizada para a gente te rever na televisão, em trabalhos novos, né? Não somente em reapresentações. Sim, eu quero muito também. Uma hora acontece. Quem sabe um remake de Dona Beija? Nossa, você já pensou? Um remake da Beija? Seria brilhante. Ninguém teve essa ideia, né? Mas seria maravilhoso. Você faria? Com prazer. Com certeza. Faria. Se enxerga em algum personagem? Eu precisaria pensar, porque eu não me lembro das personagens. Mas seria brilhante. Já pensou? Seria uma ideia muito boa. E caminhando já para o nosso final, Maiara, qual foi o maior legado dessa novela para você? Olha, tudo é possível, sabe? Você tendo um bom texto, você tendo bons atores, muita vontade, muita cooperação, dá para a gente fazer uma obra, uma grande obra. E que a gente faz para o público, a gente não faz para a gente. E o público, dando a resposta que deu na época, você fala, puxa vida, tudo vale a pena. Vale a pena. Tudo, tudo. O calor, os dias, né, que você passa suando, e tudo vale a pena. Porque a arte, ela modifica a gente, ela faz com que a gente seja feliz, ela faz com que a gente eternize momentos. E eu acho que a Dona Beija foi uma novela que eternizou para muita gente, né? E eu tenho que falar do Erval, que era um diretor que eu tinha muita admiração pelo diretor, né? Era um diretor bravo, exigente, mas para mim era brilhante. Então, o orgulho que eu tenho dele, das coisas que ele fez, é muito grande. Até hoje, é muito grande mesmo. Ele merece, assim, todos os aplausos de todas essas novelas que a gente comentou aqui, que ele dirigiu, que fizeram muito sucesso. Hoje, quais são os seus trabalhos, Maiara? Ou a quarentena te roubou para dentro de casa em absoluto? Em absoluto. Andei saindo, claro, abriu mais, mas trabalhar, não. Eu tenho feito umas leituras pela internet, mas não tenho feito nada, não tenho o próximo trabalho. Estou em casa, como todo mundo, e eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque está piorando de novo. Então, vamos nos cuidar, né? Tem muita gente manifestando a vontade de te rever na TV, como eu disse, muitos dizendo que o tempo não parou para você, talvez se Cazuza tivesse, que o tempo parou, se Cazuza tivesse
te visto, teria feito uma letra diferente para a música, mas... Ai, que legal. Mas, assim, nós costumamos, no final da live, abrir um espaço para divulgação de trabalhos atuais ou de trabalhos que você queira indicar, mesmo que não sejam seus, e fique à vontade, o espaço é seu. Gente, sinceramente, eu não tenho nada para indicar, não tenho nada em vista por enquanto. É isso. Fiquem em casa, se cuidem, porque não é uma brincadeira. O que a gente está vivendo é uma coisa muito séria, triste, chata, porque ninguém mais aguenta ficar em casa. Mas é assim, entendeu? É o que a gente está vivendo e é o que a gente tem que rezar para que o ano que vem tudo melhore. É o que a gente espera e é o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu, particularmente, todos nós do canal, da mesma maneira, quero aproveitar, Mayara, primeiro, para agradecer pela sua presença, pela sua presença de espírito, pela sua simpatia em falar conosco, vários comentários o tempo inteiro. Quero pedir desculpas àqueles cujas perguntas não pudemos fazer. O canal sugere que sejam enviadas as perguntas com uma certa antecedência, porque nós não conseguimos acompanhar, são muitos comentários, às vezes elas escapam. Mas eu sei que tem muita gente querendo saber coisas a seu respeito. Uma live futura, quem sabe, nós não tiremos. Não, podemos fazer sim. Eu tenho feito muita live e eu acho que é uma forma de você levar o ator, né, para dentro da casa das pessoas de uma forma diferente, de uma forma mais simples, do jeito que cada um é. E eu acho muito legal. Pode me chamar que eu faço. Se o convite está feito, eu vou abusar. Tá ótimo, combinado. E já faço um convite a todos que estão nos assistindo agora, inclusive para você, Mayara, por favor, continue nos assistindo para acompanhar a live que nós faremos no próximo domingo, às 18h30, com Haroldo Bota, que encarnou o terrível bandido Quarentinha em Dona Beija. Que legal, tá bom. Eu gostei da Bia Sion, minha amiga. A Bia Sion, minha amiga de muitos anos. Ela fez com vocês. A Nina de Pádua também. Muito legal, gente. Tá ótimo. E assim, revivendo Dona Beija. Revivendo Dona Beija. Revivendo uma história que eu acredito que seja comum a todos nós. Nossa, nem diga. E você é mineiro? Eu sou mineiro. Sou mineiro. Não sou... Então, né? Imagina, Minas, as pessoas adoravam, porque ela era do Araxá, né? Olha, inclusive, nós já íamos encerrar, mas eu preciso te perguntar sobre a homenagem que o elenco recebeu em Araxá. Estava escapando essa, ainda bem que você me lembrou. Pois é, mas eu não fui. Não? Não. Eu não me lembro. Devia estar fazendo teatro, né? Devia estar, porque eu fazia uma peça, então não me lembro mesmo. Eu não fui. Mas certamente existe um carinho diferenciado do público mineiro com você por conta desse trabalho. Com certeza. Existe sim. Pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo, reiterar exaustivamente agradecimentos a Mayara Magre, uma grande honra, foi um grande aprendizado que nós tivemos com ela essa noite. Não se esqueçam de assistir a próxima live. O Quarentinha manda dizer que aqueles que não assistirem serão visitados por ele na próxima semana. Cuidado. E muito obrigado por tudo. De maneira generalizada, só me resta dizer... Obrigada a vocês, obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada. Estamos aí, gente. Um beijo e até a próxima live. Até, beijo. Tchau. Tchau.